Lucas, capítulo de número 7, e o verso de número 1 diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos mais uma vez, porque nós cremos que na Tua palavra há poder. E o nosso desejo é que essa palavra alcance os corações, alcance as vidas, que essa palavra possa mudar histórias, restaurar famílias e transformar a nossa falta de esperança em esperança abundante. Senhor, coloca no nosso coração tudo aquilo que é necessário para vivermos um novo tempo na Tua presença, um novo tempo diante do Senhor, ó Pai, e que possamos ser surpreendidos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Alcança todos os ouvintes, a todos aqueles que assistem, a todos aqueles que acompanham e aqueles que não têm a possibilidade de alcançar. Cura os enfermos, Senhor, enquanto nós ministramos essa palavra. Restaura os oprimidos enquanto nós ministramos essa palavra. Porque não é na força do homem, não é no braço de um pastor ou de um padre, mas é no poder do Espírito Santo que as curas e os milagres acontecem. E nós cremos que o Teu poder, ó Pai, pode curar os enfermos nessa hora e pode libertar os cativos nesse momento por meio da Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos muito alegres de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Amém. E o Senhor colocou uma palavra no nosso coração nessa noite. Amados, quando nós pensamos em fé, automaticamente nós pensamos em milagres. É muito difícil você não pensar em fé e não pensar em milagres. Mas eu quero dizer para você que a fé não é movida apenas para milagres. Ela, na verdade, precisa mover outras coisas dentro de nós. E eu aprendo que aquele que realmente crê em Jesus, quando se fala em fé, ele não pensa em primeiro lugar em milagres. Ele pensa nessas coisas que precisam ser movidas dentro de nós, que precisam ser mudadas e moldadas. E essa história, ela fala muito forte, muito poderosamente sobre essas coisas que precisam ser moldadas dentro de nós para que o milagre possa acontecer em nossa vida. Quem sabe hoje você precisa de um milagre. Quem sabe hoje você precisa da providência de Deus. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa da providência de Deus, você precisa que Deus mova algumas coisas dentro de você. Amém? Amém. Bom, a palavra diz que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus mudou para ela, aonde Jesus morou, aonde Jesus conheceu Pedro, Tiago, João, provavelmente, aonde Jesus conheceu Mateus, o cobrador de impostos. Foi aonde Jesus curou a filha de Jairo. Foi aonde Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma cidade que os historiadores costumam dizer que tinha cerca no tempo de Jesus
de 1.500 cidadãos, né, moradores naquele lugar. Era uma cidade marítima, né, portuária, aonde os discípulos cresceram pescando, aonde a maioria dos discípulos ali aprenderam a arte da pesca e aonde eles tiveram um encontro com Jesus. Essa é a cidade de Cafarnaum, ou seja, o nome Cafarnaum significa uma pequena aldeia, e faz sentido, não é verdade? Bom, nessa pequena aldeia, nessa pequena cidade, nós vemos um grande homem fazendo grandes maravilhas, amém? E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Bom, nessa pequena cidade chamada Cafarnaum, nós não vemos apenas essas coisas. Nós encontramos nesse episódio Jesus entrando a ela, depois de ter ensinado muitas coisas à multidão que o acompanhava, falando sobre as bem-aventuranças, né, as beatitudes, falando sobre o benefício, sobre o prazer de você ser um homem bem-aventurado, de você obedecer à palavra do Senhor, de você suportar o tempo da aflição, que para tudo isso Deus tem uma resposta, Deus tem uma providência. Então Jesus começa a entrar dentro dessa cidade, depois desse cenário, depois desta palavra. E Jesus entrando naquela cidade, ao momento em que ele entra, vem até ele alguns homens, alguns anciões da cidade, que eram frequentadores da sinagoga. O texto não diz claramente se eles eram chefes da sinagoga, se eles eram mestres da lei, mas a Bíblia diz que eles eram anciões judeus. E os anciões eram homens de grande importância naquela época. Eles ensinavam a lei às crianças, aos jovens, eles instruíam aqueles que não eram instruídos. E o que me chama a atenção é que esses anciões talvez não teriam o costume de vir até Jesus, porque eles não vieram por si mesmos, mas eles vieram pelo mandado de outro homem. A história não conta o nome dele, mas diz que ele era um centurião, ele era chefe, um chefe da guarda romana, que cuidava de cerca de 100 homens, amém? E este centurião, ele tinha ali um servo a qual ele amava muito, a qual era muito importante para ele. E só disso nós já podemos perceber que ele era um homem diferente, não é verdade? Naquela época, até hoje, dificilmente você vê alguém de grande sociedade se preocupando com o empregado. E ele, sendo um homem da grande sociedade, do alto escalão, ele estava preocupado com o seu servo, ele estava preocupado com aquele que trabalhava para ele. E a Bíblia diz que ele não mandou os anciões ir até Jesus por acaso. Ele mandou os anciões irem até Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas ouvem constantemente falar de Jesus e não vão até ele. Muitas pessoas recebem o cartazinho que você que está me assistindo hoje recebeu, que foi ditado pelo nosso irmão Luizinho. E mesmo recebendo o convite, não vão até Jesus. Mas aquele homem, ouvindo falar de Jesus, ele não viu. Ele jamais viu Jesus fazer um milagre. Ele não presenciou o mestre levantando algum morto do sepulcro, ou abrindo o olho de algum cego. Mas ele ouviu falar que ele assim o fazia. E apenas ouvindo falar, no seu coração nasceu a esperança. Não apenas a esperança, mas também a convicção e a certeza de que se Jesus curar a muitos homens, se Jesus ressuscitar até mesmo mortos, Jesus também poderia fazer algo pelo seu servo. Então ele envia aqueles homens para irem até Jesus. Aqui é o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa mensagem para que o meu coração e o seu coração seja produtivo diante de Deus. Qual é o ponto, Tiago? A fé, irmãos, não vem de testemunhos humanos. A fé não vem quando você vê ou presencia um milagre. A fé vem pelo ouvir falar de Jesus. Está lá em Romanos 10, 17. E foi exatamente o que aconteceu com aquele homem. Olha, ele ouviu falar de Jesus e creu. Eu não sei se você se lembra do episódio em que Jesus, já depois de ressurreto, aparece dentro da casa. E ele então aparece para os discípulos, mas Tomé não estava na residência naquele momento. E quando Tomé chega e Jesus não está mais ali, os discípulos começam a dizer: olha, Tomé, Jesus esteve entre nós e ele esteve aqui, apareceu, falou conosco, nos saudou. Aí Tomé disse: olha, eu não creio. Eu só vou crer se eu ver ele, se eu colocar o meu dedo no buraco da mão dele e ver o buraco onde foi cravado a lança. E de repente Jesus entra na casa e disse: Pai seja convosco.
Então Tomé toca no buraco, Tomé toca em Jesus e diz: Rabi, mestre. E Jesus diz algo interessante para ele, que encaixa muito bem nessa palavra. Ele diz: olha, porque tocastes e vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não me verão, mas crerão em mim. Olha, amado, você consegue observar alguma coisa de muita importância aqui? Jesus estava falando das bem-aventuranças alguns versículos antes. E de repente nós vemos uma história de um homem que não viu Jesus, apenas ouviu falar dele e creu. Jesus está dizendo que esse homem já era bem-aventurado, porque ele ouviu e creu. Ele não precisaria encontrar Jesus para ser alguém bem-aventurado. Escute bem, tem muitas pessoas que só creem se ver sinais. Existem muitas pessoas que só creem se ver um cego abrir os olhos. Irmãos, eu já vi muitos milagres, mas não é por isso que eu sou um bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados por ouvir a palavra de Jesus e crer nela. Por ouvir alguém falar de Jesus e crer naquilo que aquela pessoa está falando. Você pode ser um bem-aventurado agora, se você crer naquilo que eu estou pregando para você. Não porque eu estou pregando para você, mas porque estou pregando a palavra de Deus ao seu coração. Olha, tendo ouvido a respeito de Jesus, no verso 3, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Quando Jesus recebe a visita daqueles anciões, uma coisa muito importante acontece. É o segundo ponto que eu quero trabalhar com você. Todos nós sabemos que o ponto principal dessa palavra é aquela: olha, manda apenas uma palavra, não é? Nós vamos chegar nesse ponto. Mas eu disse para você que Deus tem algumas coisas para tratar aos nossos corações. O primeiro ponto é esse. Nós precisamos crer apenas de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos confiar em apenas ouvir alguém pregar as Escrituras, alguém expor as Escrituras. Agora preste atenção. Nós não podemos fazer para Jesus uma propaganda daquilo que nós não somos. E muito menos devemos permitir que alguém faça uma propaganda de nós a Jesus daquilo que nós não somos. Jesus não vai nos ajudar por aquilo que nós somos. Ele vai nos ajudar por aquilo que Ele é. Jesus não vai fazer milagres em nossa vida porque merecemos um milagre. Ele vai fazer um milagre em nossa vida porque Ele é aquele que faz o milagre. Jesus não vai salvar a mim, a você e a nossa família porque a nossa família merece ser salva. Não, não é por causa disso. É porque Ele é o Salvador justo. Amém? Que salva os injustos que não merecem salvação. Olha o que o texto diz. O texto diz que quando aqueles homens chegaram até Jesus no verso 4, eles começaram a suplicar com insistência, apressando Jesus para irem até a casa do centurião. E quando eles começam a apressar a Jesus, começam a dizer para Jesus: vamos logo, mestre. Eles então começam a fazer propaganda do centurião para tentar convencer Jesus a ir até a casa dele. E então eles começam a dizer assim: olha, dizendo, ele é digno, faça isso por ele. Primeiro ponto, não existe ninguém digno de Jesus. Mas aqueles anciões estavam dizendo que aquele homem era digno. Agora preste atenção, eles não disseram que ele era digno porque creu em Jesus. Se eles dissessem isso, talvez ainda eles estariam certos. Mas eles disseram que ele era digno por causa das coisas que ele fazia. Preste atenção, ele diz: ele é digno de que ele faça isso, porque é amigo nosso. Olha, preste atenção. Eles falaram: olha, ele é digno, mestre, que o senhor ajude ele, porque ele é amigo de judeus. Então, ou seja, eles estavam se glorificando em cima do homem. Segundo ponto, ele disse: ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Eles estão dizendo: Senhor, ele é digno porque ele é nosso amigo e porque ele está trabalhando para nós. Amados, não é esse o ponto. Não é isso que vai fazer Jesus ir até você, ir até mim. Nós não somos dignos de nada. Muito menos quando alguém quer fazer uma propaganda nossa para ganhar méritos diante de Jesus. Agora preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Jesus não faz distinção de nações. Ele não faz distinções de raças, etnias, línguas, cor. Ele não faz distinção de religião. A Bíblia não diz que aquele homem era judeu. A Bíblia não diz que aquele homem seguia a tradição judaica. A Bíblia não diz que aquele homem seguia Cristo. A Bíblia diz que ele ouviu e mandou, que Jesus pediu para que alguém trouxesse Jesus. Ou seja, ele ouviu e creu. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você seja um ateu. E isso não impede Jesus de ir até a tua casa. Desde que você ouça essa palavra
e reconheça que Ele é Senhor. Preste atenção, o que importa não é o que somos, o que importa é o que confessamos de verdade que somos diante dele. Aqueles homens falaram que ele era digno. Vamos ver o que esse homem falou? Preste atenção. No verso de número 6. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião não foi até Jesus, mas ele enviou-lhe amigos para lhe dizer. Preste bem atenção, Jesus estava indo até ele. Jesus foi até a casa do centurião. Mas quando Jesus estava chegando perto, aquele homem que já tinha enviado alguém para trazer Jesus até a casa dele, eu imagino que nesse espaço de tempo dos anciões irem até Jesus e voltarem com ele, aquele homem ficou pensando na casa dele. No que ele ficou pensando, Tiago? Preste atenção no que o texto está dizendo. Ele mandou alguns amigos irem até Jesus nesse espaço de tempo. Não deu tempo de Jesus chegar na casa dele. Olha o que ele disse. Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. Olha que contraste maravilhoso. Os anciões estão dizendo, ele é digno, mas ele está dizendo, eu não sou digno. Aleluia. Aqueles homens se chamaram, não é problema você chamar Jesus de Jesus, mas geralmente as pessoas chegavam até Jesus e diziam, Senhor. Você viu como ele chamou Jesus? Senhor. Ele era Senhor. Ele era Senhor de 100 homens. Ele era Senhor do homem que estava acamado. Mas sendo o Senhor, ele olhou para Jesus e não chamou Jesus. Ele disse, Senhor. Preste atenção, amados. Nós temos que chegar diante de Jesus reconhecendo quem nós somos. Aquele homem disse, Senhor, eu não sou digno. Mesmo que alguém diga que você é digno, amado, a palavra de Deus mostra que nós não somos. E é isso que faz Jesus sentir misericórdia de nós, porque nós somos miseráveis. Alguém só pode sentir misericórdia de alguém que está num estado de miséria. Talvez você tenha casa, carro, eu também tenho a minha, também tenho meu carro. Mas isso não significa que eu não esteja em miséria. Eu sou um pobre miserável, porque eu careço da misericórdia de Jesus. A Bíblia diz que todos os dias, preste atenção nisso, não estou querendo difamar o teu nome não. A Bíblia diz que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Se elas se renovam sobre nós todos os dias, é porque todos os dias nós precisamos dessa misericórdia. Agora preste atenção, só precisa de misericórdia quem está em estado de miséria. Que miséria é essa que nós estamos? Nós estamos miseráveis porque todos os dias carecemos da graça de Jesus. Aleluia! Olha como aquele homem se humilhou, amado. Ele está dizendo, eu não sou digno de que entres na minha casa. Agora preste atenção no verso 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Por que ele não se julgou digno de ter com Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aqui, amados, tem um ponto muito importante. Nós não merecemos estar diante de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. As mãos de Deus nunca estiveram encolhidas. Os ouvidos de Deus nunca estiveram tampados. Mas são os nossos pecados que fazem essa parede. O fato de nós não sermos dignos é que em Efésios diz que Jesus quebrou a parede da inimizade. Ou seja, entre nós e Deus existia um muro, levantados por tijolos de pecado. Mas Jesus veio e quebrou aquele muro com a sua graça. Então o pecado já não faz divisão entre nós e Deus. Mas isso não é um mérito nosso. Isso é um mérito dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha o que ele diz agora. Porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Amados, aqui nós entramos num ponto muito importante. Eu quero que você preste atenção o porquê que ele creu que apenas uma palavra de Jesus poderia mudar a história do servo dele. Preste bem atenção. Preste muito bem atenção. Tem pessoas que precisam ver alguma coisa para crer que um milagre vai acontecer. Tem pessoas que querem dar ordens em Deus. Olha, Senhor, se não for assim eu não aceito, eu não vou mais servir o teu nome. Não, nós não podemos tratar Deus assim. Aquele homem, irmãos, ele se submeteu ao senhorio de Cristo. Ele disse, manda uma palavra, Senhor.
Apenas uma palavra. Irmãos, esse texto é mais profundo do que nós imaginamos. Olha o porquê ele disse que apenas uma palavra seria o suficiente. Verso 8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz, e ele faz. Irmão, você viu as palavras-chave que estão nesse verso? Olha, a primeira palavra-chave é sujeito à autoridade. A segunda palavra-chave é ordens. E a terceira palavra-chave é eu digo. Você prestou atenção? Ele sabia que ele não era digno de Jesus. E mesmo sendo indigno, ele reconheceu que a palavra dele, mesmo sendo indigna, tinha poder de mandar em pessoas. Ele estava reconhecendo 3 coisas aqui. E eu quero que você preste bem atenção. A primeira delas é o senhorio de Jesus. Ele estava dizendo, olha, eu mando em homens. Então ele estava dizendo, olha Jesus, se eu mando em homens, o Senhor manda em mim. O Senhor manda no meu servo, o Senhor manda na doença que está nele. Oh, amado, isso é fé. A fé desse homem foi inexplicável. Dava para se explicar a fé dele. Concorda com o que diz em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos. Entendemos o quê? Que pela palavra de Deus tudo foi criado. Ou seja, aquele homem compreendeu sem ouvir muita coisa, que a palavra de Deus é autocriadora, que a palavra de Deus faz existir as coisas através do nada, que a palavra de Deus manda nas coisas e ela está sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Se você crê dessa forma nessa noite, milagres podem começar a acontecer na tua vida. Aquele homem creu que a palavra do Senhor, ela era autoritária. Ele creu que a palavra do Senhor, ela era ordinária, ou seja, ela ordenava as coisas e elas iriam acontecer. Ele entendeu que a palavra do Senhor mandava e o que ela mandasse iria acontecer. Então a primeira coisa que ele entendeu é que Jesus era Senhor. Ele era Senhor de tudo, era Senhor dos homens e era Senhor das enfermidades também. Lembra que o Senhor, nosso Jesus, é Senhor da tua vida, é Senhor dos teus problemas, Ele é Senhor das tuas alegrias, de tudo. A segunda coisa que ele reconheceu é que Jesus era santo e que ele era indigno. Por quê, Tiago? Porque ele não permitiu que Jesus entrasse na casa dele, porque ele disse que não era digno que Jesus entrasse na casa dele. Segundo, ele não foi falar com Jesus porque ele não era digno de estar diante de Jesus. Aleluia! Milagres não acontecem na vida de qualquer um. Milagres acontecem na vida daqueles que são indignos. Você lembra de Zaqueu? Lembra? Quando Jesus entra na casa dele e as pessoas começam a criticá-lo, ele então diz, olha, porque o Filho do Homem veio salvar a todo aquele que estava perdido. Quem está achado não precisa de salvação, amado. Aleluia! Quem está fora do estado de miséria não precisa da misericórdia de Deus. Terceiro ponto, ele reconheceu que Jesus tinha poder. Amados, preste atenção, ele disse que ele era autoridade. Romanos 13 disse que nós temos que estar sujeitos a todas as autoridades da terra. Porque todas as autoridades da terra foram intituladas por Deus. E aquele que não está submisso às autoridades da terra não pode dizer que está submisso às autoridades divinas, ou seja, à autoridade de Deus. Você percebeu que aquele homem ele tinha um grande respeito pela hierarquia e autoridade romana? E ele entendeu que Jesus era soberano às autoridades romanas? Você reconhece o poder de Deus sobre a tua vida? O homem passa a reconhecer o poder de Deus quando ele reconhece as autoridades terrenas. Se você é submisso ao seu patrão, se você é submisso ao seu pai, se você é submisso ao seu prefeito, ao vereador, ao nosso presidente, então você é alguém sujeito às autoridades de Deus. Entender o poder de Deus, amado, é muito importante. Muitas pessoas vão passar a vida inteira na igreja e nunca provarão do poder de Deus, porque não entendem a sua autoridade. Você precisa compreender. Lembra que eu disse para você que Deus tinha algumas coisas a tratar conosco?
Deus precisa tratar que Ele é santo e nós somos pecadores. Deus precisa tratar que Ele é Senhor e nós somos servos. Deus precisa tratar que Ele é poderoso. Nós não temos poder, mas Ele tem. Por último, olha o que acontece. Quando aquele homem reconheceu todas essas coisas, Jesus disse assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Amado, isso aqui você não vai encontrar com facilidade na Bíblia. Jesus admirado com alguém, você não vai encontrar. Aquele homem tirou admirações de Jesus. Você consegue entender isso? Todos nós, amados, que somos religiosos, frequentamos igreja, fomos batizados, nós deveríamos causar isso em Jesus. E muitas vezes quem causa esse tipo de emoção em Jesus não somos nós. Jesus quer nos ensinar uma lição aqui. Aquele homem não era religioso. Aquele homem não frequentava uma igreja. Mas ele creu de tal forma em Jesus, com apenas algumas pregações de alguém, talvez, ou testemunhos de alguém, que ele chegou a tirar admirações de Jesus. Jesus deve ser adorado como esse homem o adorou. E Jesus não é adorado simplesmente quando nós o elogiamos. Jesus é mais adorado quando nós nos humilhamos diante da glória dele. Aleluia! Jesus também é muito adorado quando nós nos submetemos à autoridade dele. Olha aquele homem, olha o que o texto está dizendo. E admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, olha, eram pessoas que estavam com ele todos os dias, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Glória a Deus. Quando os servos daquele homem voltaram para casa, o homem que estava acamado, que a Bíblia diz que ele estava quase morto, estava curado da sua enfermidade. Milagres acontecem quando a palavra de Jesus entra na nossa casa. Mas a palavra de Jesus entra na nossa casa quando nós reconhecemos que Ele é Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é santo e quando nós reconhecemos que Ele é poderoso. A palavra de Deus entra na nossa casa quando nós reconhecemos que somos servos, quando nós reconhecemos que somos pecadores indignos e quando nós reconhecemos que nós não temos poder nenhum sem Ele. Amados, em Romanos capítulo 10, verso 9 diz que se com a boca confessarmos que Cristo é Senhor, seremos salvos. Foi a primeira coisa que aquele homem fez. Ele disse: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. Reconheça que Cristo é Senhor. Reconheça hoje. Reconheça agora. Você não precisa estar numa igreja para reconhecê-lo. Reconheça que Ele é Senhor da tua vida. Reconheça que Ele é Senhor da tua situação. Reconheça que a palavra dele é suficiente para você. Não precisamos de grandes sinais. Não precisamos de provas para crer. Faça como o centurião e você provará do poder da palavra de Deus na tua casa. Você provará do poder da palavra de Deus na tua família, na enfermidade que alguém enfrenta. Se você está com câncer, você pode ser curado agora, pelo poder da palavra de Deus. Se você está desempregado, o Senhor pode entrar com providência agora, pelo poder da palavra de Deus. Apenas uma palavra, porque Tu és Senhor, porque Tu és santo e porque Tu és poderoso. Senhor Deus e nosso Pai, nós cremos nessa noite em Ti como aquele centurião creu. Nós cremos ao ponto de reconhecermos que nós somos pecadores indignos. Nós cremos ao ponto de reconhecer que Tu és Senhor e nós somos servos. Nós cremos ao ponto de reconhecer que nós não temos poder, todo o poder foi dado nas Tuas mãos. Senhor, ó Pai eterno, então envia apenas uma palavra na nossa casa, uma palavra em nossa família, uma palavra sobre as nossas vidas, uma palavra sobre os nossos trabalhos, Senhor, ó Pai, uma palavra sobre as nossas preocupações e aflições, e será o suficiente, porque cremos e entendemos que por meio da Tua palavra,
todas as coisas no universo foram formadas. Senhor, nós cremos que por meio da Tua palavra o mundo veio à existência. O homem foi gerado. Senhor, Pai eterno, por meio da Tua palavra, mortos levantam dos sepulcros. Por meio da Tua palavra, enfermos são curados. Por meio da Tua palavra, cativos são libertos. A Tua palavra, Senhor, ó Pai, chega a quem está longe, a quem está perto, a quem está moribundo, a quem está desesperançado, a quem está abandonado e a quem está aflito. A Tua palavra chega ao fraco, chega ao forte, chega ao pobre, chega ao rico. A Tua palavra chega a todos aqueles que confessam com a boca e creem no coração que Cristo é o Senhor, e na vida dos quais ela chega poderosa para salvar, poderosa para mover grandes milagres e providências. Senhor, ó Pai eterno, entra com providência, não somente com providência material, mas com a providência principal de salvação das nossas vidas. Transforma a nossa história, trabalha em favor daqueles que têm crido em Ti, daqueles que reconhecem que não são dignos, daqueles que reconhecem que são pequenos e que são miseráveis, que precisam de Ti, que precisam da Tua graça. E eu creio que nessa noite, nesse instante, sobre a vida daquele que crê, o Senhor já tem enviado uma palavra de vitória, uma palavra de cura e uma palavra de salvação, para a glorificação do Teu santo nome. Assim nós cremos e agradecemos, Jesus. Aleluia. Eu quero te dar as bênçãos finais. E eu queria te pedir um favor muito grande. Se for possível, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Seja um missionário, amém? Seja um obreiro do Senhor. Trabalhe na obra dele. Mesmo sem sair de casa, você pode trabalhar para ele, amém? Envia para o máximo de pessoas que você puder. Convide pessoas para estar quinta-feira com o pastor Aparecido, sexta-feira com o nosso irmão cooperador José Luiz, amém? Às vezes também está conosco o André, também está conosco o Tiago, amém? E Deus está trabalhando em nosso meio, amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Pequeno aviso rapidinho, estamos trabalhando, amém, amados, fortemente para fazer o melhor para você, amém? E se Deus abençoar, tudo der certo, essa semana nós vamos estar com a transmissão de uma maneira mais fácil, amém? Não vai ser pelo Facebook ou pelo Instagram, nós vamos tentar transmitir pelo YouTube. E se nós conseguirmos, nós vamos estar anunciando aqui nas redes sociais, amém? No Instagram, no Facebook e também no WhatsApp, amém? Estaremos enviando para você. Tudo isso para você poder ouvir da melhor maneira a palavra do Senhor, amém? Então, fique atento, fique alerta, para que você possa ser alcançado pela palavra de Deus. Deus te abençoe.